Chegamos ao versículo 22 do capítulo 1 do livro de Mateus, que diz: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Profeta era alguém comumente considerado como vidente, mas nas Escrituras, um profeta é alguém que fala por Deus, declara Deus ao falar e prediz. Deus jamais erra. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse filho da virgem é o descendente da mulher profetizado lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15. Jesus foi o nome que Deus deu a ele, ao passo que Emanuel, que quer dizer Deus conosco todo dia, que maravilha, foi um nome dado pelos homens, não é? Eles chamavam Jesus Salvador, Deus conosco. Ele é Deus, mas Ele é também Deus encarnado, Deus conosco, agora, presente em nosso viver, que habitou entre nós, como está em João, capítulo 1, versículo 14. Ele não é somente Deus, inacessível, longe de nós, mas Ele é Deus conosco. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Cristo, como o próprio Emanuel, não somente estava conosco quando viveu aqui na terra, mas também está conosco desde a sua ascensão, sempre que nos reunimos em seu nome, como está escrito aqui em Mateus 18, 20. Além do mais, Ele estará conosco quando? Todos os dias, até a consumação do século. Foi Ele quem disse isso. Aqui em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, você pode conferir aí na sua casa. Bem, amigos, chegamos ao capítulo 2, aqui do Evangelho de Mateus. Como é rico esse Evangelho de Mateus. Temos então a terceira parte, o item C, aqui do Evangelho de Mateus, que fala da sua juventude e seu crescimento. Ele foi chamado de Nazareno. Vai do capítulo 2, versículo 1, até o versículo 23. Diz que os magos gentios buscam a Jesus e o adoram. Versículos 1 até o 12. Vamos juntos então? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1, que diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Belém da Judéia quer dizer casa de pão. Versículo 2, perguntando: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no nascente e viemos para adorá-lo. O registro de Lucas com respeito à juventude de Jesus prova que ele é um homem autêntico. Lucas capítulo 2, versículo 15 até o versículo 52. Ao passo que o relato de Mateus, muito diferente do de Lucas, testifica que ele é o rei legítimo, o Cristo profetizado nas Escrituras. Os judeus tinham as Escrituras com respeito a Cristo. Os magos do Oriente viram a estrela de Cristo, Números capítulo 24, versículo 17. Os judeus tinham o conhecimento mental das letras mortas com relação a Cristo, enquanto os magos receberam a visão viva a respeito de Cristo. Após terem recebido esta visão viva, os magos foram desviados por seu conceito humano e foram a Jerusalém, a capital da nação judaica, onde se presumia que o rei deveria estar, não é verdade? O desvio deles fez com que muitos menininhos inocentes fossem mortos. Versículo 16. Depois que foram corrigidos pelas Escrituras, versículos 8 e 9, e a estrela lhes apareceu novamente e os guiou ao lugar onde Cristo estava, aí sim, tudo aconteceu. Versículos 9 e 10. Chegamos ao versículo 3, aqui do capítulo 2 do livro de Mateus, que diz: Tendo ouvido isso, perturbou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Versículo 4.
e reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Os sacerdotes eram os que ensinavam a lei ao povo. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Os escribas eram os que conheciam as Escrituras. Esdras capítulo 7, versículo 6. Tanto os sacerdotes como os escribas tinham conhecimento com relação ao nascimento de Cristo. Mas, ao contrário dos magos do Oriente, não tiveram a visão. Pelo contrário, nem tinham o desejo de buscar a Cristo. Eles tinham somente o conhecimento. Os versículos 5 e 6 dizem: Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá um soberano que há de pastorear a meu povo Israel. Aqui no versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os príncipes de Judá. O sentido aqui é de príncipes, quando diz príncipes de Judá, diz respeito às cidades de Judá. Algumas traduções dizem isso. Chegamos ao capítulo 2, versículos 7 e 8, onde o rei Herodes o inveja Jesus. Versículo 7 diz assim: Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos com exatidão a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Herodes era uma raposa velha, um homem com coração dobre. Ele disse uma coisa, mas na verdade ele queria atingir outro objetivo. O coração de Herodes estava cheio de ciúmes, estava cheio de inveja. Um coração invejoso, amigo, é muito perigoso. Quando nós deixamos que raiz de amargura, quando nós permitimos que o ciúme cresça dentro de nós, isso se transforma em inveja. E a inveja pode levar até ao homicídio, como vemos aqui no caso de Herodes. Ele, na verdade, não queria ir ver o menino, mas ele queria matá-lo. Nós vamos ver isso mais à frente. Versículo 9 diz: Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no nascente os guiava, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Quando os magos foram corrigidos pelas Escrituras e restaurados de volta à trilha correta, a estrela lhes apareceu novamente. A visão viva, a visão celestial, sempre acompanha as Escrituras. Deus jamais revela algo que não está na sua palavra, que não está na Bíblia Sagrada. Deus revela conforme o que está escrito na Bíblia. Versículo 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se sobremaneira com grande alegria. No versículo 11 diz: Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, olíbano ou incenso e mirra. Temos aqui uma visão maravilhosa. Os pastores encontraram o menino Jesus ainda na manjedoura. Lucas capítulo 2, versículo 16. Depois disso, os magos do Oriente viram o menino na casa e adoraram esse menino, como adorariam o próprio Deus. Isso é maravilhoso. Os magos se prostrando aos pés de uma criança. Os presentes oferecidos a Cristo pelos magos foram ouro, olíbano ou incenso e mirra. Em figura, o ouro representa a natureza divina, o olíbano ou incenso, a fragrância da ressurreição, e a mirra, a fragrância do seu sacrifício, da sua morte. Os magos, sem dúvida, ofereceram tais presentes inspirados pelo Espírito de Deus, para demonstrar o valor da natureza divina de Cristo e a preciosidade da sua ressurreição e morte. Nos 4 evangelhos, que são biografias de Jesus, as coisas que esses tesouros representam
estão presentes em toda a vida de Cristo. Além disso, esses tesouros preciosíssimos, oferecidos pelos magos, talvez tenham servido para pagar as despesas de viagem do Senhor da Judéia para o Egito e do Egito para Nazaré. Versículo 12. E sendo divinamente instruídos em sonho, para não voltarem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Olha, esse versículo é maravilhoso. Uma vez que vemos a Cristo, que temos um encontro com Cristo, jamais seguimos o mesmo caminho. Pelo contrário, sempre tomamos outro caminho. Há uma conversão. O encontro com Cristo, amigo, é o que existe de mais precioso em toda a terra. Na sua vida, o que vai existir de mais precioso será o dia, se você ainda não tiver tido esse encontro com o Senhor, será o dia que você encontrar a Cristo. Você certamente não voltará pelo mesmo caminho. Os magos aqui tiveram um encontro com Cristo e voltaram por outro caminho à sua terra. Isso é algo realmente maravilhoso.